O dragão do vídeo de hoje pode até ter uma aparência feroz, mas eu te revelo que ele é bastante divertido e muito brincalhão. Mesmo assim, ele domina os pântanos e oceanos, lugares com muita água, pois é aí onde ele se sente mais confortável. O dragão da classe rastreadora que todos vocês conhecerão melhor no vídeo de hoje é o Mudraker. Vem comigo e aprende mais sobre essa incrível criatura. Bem, pessoal, e esse dragão, essa espécie aí, pode ter outros nomes. Eles podem ser conhecidos como rasga-lama ou dragões da lama, né? Eu vou chamar de Mudraker mesmo, que é o nome que a maioria de vocês já conhece. É uma espécie bípede com patas traseiras bem fortes. Ele possui uma grande vela nas costas, né? Uma grande barbatana. A cauda desse dragão é dividida lá na ponta em duas partes. As asas são grandes e proporcionais ao seu tamanho, com padrões de mancha. Na cabeça, nós vamos ter um queixo grande, uma boca repleta de pequenos dentes, um pequeno chifre nasal e 2 chifres nas laterais da cabeça desse dragão. Nos jogos, ele nos foi apresentado num padrão verde turquesa com manchas amareladas e também num dragão roxo com manchas amareladas. Claro que com outros lançamentos surgiram indivíduos dessa espécie com outros padrões de cores, coisas que sempre são muito interessantes porque aí você tem como escolher aquele dragão que você mais gosta. Podemos dizer que o Mudraker faz parte daquele grupo de dragões de tamanho médio. Ele costuma ter em torno de 8 metros de comprimento, não sabemos de fato a envergadura, mas pelas imagens dos jogos você percebe que ele não é um dragão bem grande. Ele é um dragão que vai carregar confortavelmente o seu cavaleiro, mas ele está ali, como eu disse, nessa categoria de dragões de tamanho médio. Bom, e nós conhecemos o Mudraker primeiro pelo jogo School of Dragons. Ele foi colocado nesse game lá em 2015, tem bastante tempo, numa atualização. E aí, nós conhecemos primeiro o único indivíduo da espécie e nós conseguimos depois encontrar outros dragões. No jogo Ascensão de Berk, ele foi lançado como indivíduo, com a versão asa de titã e depois também outros da sua espécie. Então você tem algumas opções a mais nesse outro game. Aqui nós vemos o padrão dos ovos desse dragão. Nós vamos ter aí no School of Dragons mais uma vez um ovo esverdeado com manchas marrons, uma casca que parece ser áspera e o filhote que surge desse ovo é um filhote bem pequeno, as asas inclusive são minúsculas e tem já uma estrutura corporal bastante parecida com o do Mudraker adulto. Quando nós vamos para o jogo Ascensão de Berk, nós vamos ter aí esse ovo que não é tão oval, ele é bem mais pontudo. Ele vai apresentar vários padrões de cores e vocês já sabem que esses padrões de cores vão indicar um filhote que vai nascer nessa cor aí da casca do ovo. E eles têm uma semelhança com o adulto, eu até achei esses filhotes mais bonitos do que a maioria dos filhotes que eu vejo aqui no jogo Ascensão de Berk. Chegou o momento de conversarmos sobre o tipo de disparo desse dragão, e eu já vou dizendo que esse disparo do Mudraker é um disparo um pouco mais raro, porque é dito que ele não usa regularmente. Ele possui bolas de fogo que são extremamente quentes, inclusive disse que essas bolas de fogo conseguem derreter tudo no caminho, mas como eu falei, o detalhe é que ele não costuma usar esse disparo, ele vai usar outra coisa que eu vou dizer agora para vocês nas habilidades dessa espécie. E aí, galera, como primeira habilidade desse dragão, eu vou destacar a rajada sônica. É isso aí, esse dragão possui também um disparo de som, e seria esse disparo o principal do Mudraker. É dito que através desse disparo sonoro, né, essas rajadas sônicas, ele consegue criar ondas enormes. Isso torna essa rajada uma arma bastante poderosa na mão desse dragão, aliás, na pata do dragão. Uma outra habilidade que está relacionada a essa é a sua ecolocalização, que ele vai usar nas profundezas da água. Essas ondas sonoras elas vão se propagar e vão servir para encontrar tanto amigos quanto inimigos, tanto nos oceanos quanto nos pântanos onde essa espécie de dragão costuma viver. E também é algo muito importante, extremamente valioso para o Mudraker. Por fim, esse dragão possui uma pele bastante grossa, que vai trazer aí proteção contra criaturas aquáticas nas áreas muito frias em que ele vive. Então essa pele vai ajudar tanto nessa proteção de predadores quanto nessa proteção térmica, tá? Porque ele pode estar aí sempre na água.
Depois de falar dessas habilidades, vamos conversar agora sobre os stats de um Mudraker, que são esses, né? Velocidade 7,5, poder de fogo 4,9 e limite de tiro 7. Eu não entendo porque o poder de fogo é tão baixo se disse que esse dragão possui bolas de fogo extremamente quentes e que derretem tudo no caminho. Parece um pouco contraditório. Acredito que a furtividade dele deve ser muito boa. Esse é um dragão treinável, sim. Ele precisa ganhar confiança e ele vai gostar de brincar com o seu treinador. É dito que quase sempre ele quer jogar lama no seu cavaleiro, então você tem que estar preparado para esse lado mais divertido do Mudraker. Ó galera, esse é o momento que se você quiser me ajudar, vai ser muito fácil. Deixa o like aí no nosso vídeo, ativa esse sininho para você receber sempre as novidades aqui do canal e compartilha com outra pessoa o vídeo do Mudraker. Tenho certeza que muita gente não conhece esse dragão tão bem, assim como eu não conhecia, até realmente ficar esse conteúdo aqui prontinho. Agora eu quero que vocês continuem aqui porque eu tenho algumas curiosidades bem legais sobre essa espécie de dragão. Vem comigo! Primeiro vamos falar do seu estágio Asa de Titã. Ele se torna bem maior, como é de se esperar, e a sua cor muda radicalmente, se tornando um dragão vermelho sangue. Vejam que inclusive esse padrão de manchas vai dar lugar a um padrão de listras, asas com listras pretas e amareladas. Ele acaba se tornando muito mais ameaçador na sua aparência, assim como o estágio Asa de Titã deve transmitir, né? Perigo e atenção. 2. E se você quer uma inspiração para esse dragão que vem lá do universo literário, nós vamos ter no livro Como Distorcer a História de um Dragão, o Tigre do Pântano. Esse dragão aí é quem possivelmente serviu de inspiração para o nosso Mudraker, né? O dragão rasga-lama. Vocês podem perceber que ele tem uma aparência de tigre e ele vive no pântano, por isso ele tem esse nome. Então algumas características aí que fazem semelhança com o nosso dragão de hoje. 3. A classe marinha combinaria perfeitamente com o Mudraker. Inclusive, ele possui características e habilidades relacionadas a animais do ambiente aquático. Primeiro, a ecolocalização, que eu já falei nas habilidades desse dragão, e está relacionada no nosso mundo real à baleia azul, permitindo que ele encontre inimigos ou amigos nas profundezas da água. Depois, os receptores sensoriais que ele possui na pele, e que na vida real estão relacionados ao crocodilo, receptores esses que ele possui na ponta do focinho, né, o crocodilo, para detectar mudanças na água. Então, esse dragão casaria muito com a classe marinha, mas não, ele é da classe rastreadora. 4. É dito que o Mudraker possui pelos no corpo, e alguns indivíduos até arrancam esses pelos porque de alguma forma eles atrapalham. Porém, em nenhuma arte conceitual e nenhuma imagem dos jogos foi visto nenhum indivíduo dessa espécie com pelos em nenhuma parte do corpo. 5. 2 dragões lado a lado e algumas semelhanças entre essas espécies. Nós temos aí primeiro 3 nomes pelos quais eles costumam ser conhecidos. De um lado o Mudraker, ou Rasga-Lama, ou o Dragão da Lama. Do outro, o Muldruff, ou o Batedor, ou Esmaga-Rocha, que já tem vídeo aqui no canal. Mas essa não é a única semelhança entre essas duas espécies. Bem, esses 2 dragões, eles foram lançados primeiro no School of Dragons. É isso aí, nós os conhecemos porque primeiro eles foram para esse jogo e depois eles migraram para outras mídias. 6. E se formos pensar por essa lógica, nós vamos ter aqui algumas espécies de dragões relacionadas ao Mudraker. Nós temos aí, por exemplo, o Trovogarra, que tem algumas características parecidas, características físicas com esse dragão, como a vela nas costas, mas nós também temos o Zíper Arrepiante, que assim como o Mudraker tem a cauda bifurcada, ou é o Mudraker que tem a cauda bifurcada, assim como o Zíper Arrepiante, que surgiu primeiro. Nós temos também o Banguela, porque o Fúria da Noite foi o primeiro dragão a usar a ecolocalização, o Mudraker é o segundo. E nós temos ainda o Tambor Trovão, que possui um ataque sônico e que coincidência, o Mudraker também possui esse ataque sônico. Então digamos que o Mudraker é uma mistura de um pouquinho de todos eles. 7. E última curiosidade, olha esse dragão aqui, esse invasor de cavernas. Conseguem ler a descrição aí desse dragão? Não sei se está muito pequeno ou se todo mundo consegue enxergar, mas vou dar um tempinho para que vocês consigam conferir o que está escrito aí nesse texto. Leu? Se não lê, depois você dá uma pausa e lê. Agora, olha aqui esse dragão Rasga-Lama ou Mudraker lá do jogo Ascensão de Berk. Estão vendo algo parecido? Pois é, a mesma descrição para os 2 dragões.
Isso, senhoras e senhores, nada mais nada menos é do que um erro. O jogo Ascensão de Berk acabou colocando a mesma descrição nas duas espécies. A descrição que seria do invasor de cavernas foi para esse dragão aí, o Rasgalama ou Mudraker. Bem, esse é um erro que continua lá no jogo, porque esses prints eu inclusive fiz na semana passada. E meu povo, esse foi o nosso dragão do vídeo de hoje e esse foi o nosso vídeo do canal. Espero muito que vocês tenham curtido aprender mais sobre essa espécie. Eu me surpreendo bastante, sabe? Porque vocês pedem alguns dragões e eu vou pesquisando, vou juntando informações. E aí quando eu vejo, tem muitas coisas que eu não conhecia sobre muitos dragões. Espero que eu continue aprendendo ainda mais. Se você quer saber mais sobre outros dragões da classe rastreadora, nós temos aqui uma playlist com inúmeros deles. Espero que nós possamos nos encontrar aqui no nosso próximo vídeo. Um abração e até lá. Tchau, galera.